Compartilhar aqui a tela para vocês e a gente já inicia. Boa noite, professor. Boa noite, Breno e Fernanda, né? Show de bola. Essa turma aqui só tem a nata. Rapaz, não sei nem te dizer, que se eu falar que eu olhei a lista, eu tô mentindo, viu, Diógenes? Eu tô um pouco de dificuldade de manter essa relação com a coordenação boa, porque eu tô muito atarefado mesmo, e aí eu não tô conseguindo dar muita conta das coisas, né? E aí eu fico adiantando as aulas no final de semana mesmo, no sábado à tarde e domingo. A semana tá complicada para mim. Hoje choveu. Inclusive, não sei se aí também teve, mas aqui o WhatsApp e a internet tudo parou da tarde. Ah, foi, né? Mas graças a Deus. Joaci tá aí caladinho, chegou devagarinho, né? Boa noite, professor. É que hoje eu não estou muito bem de saúde. Aqui tomei borocochô. Oh, aí é complicado, viu? Mas tomara que seja só cansaço, né? Muito cansaço, muita luta. Também, mas é isso mesmo. Vamos lá, então. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Eu vou compartilhar minha área de trabalho mesmo, que aí a gente consegue ver o slide sendo ampliado em tela cheia, e aí vocês conseguem ver também as anotações que eu vou fazendo durante a aula. Boa noite aí, galera. Diga, mestre Léo, seja bem-vindo. Já compartilhou a tela para vocês aí? Oi? Ai, meu Deus do céu. Deixa aí, moço. Pelo menos as muriçoca não perturba. Ai, meu Deus do céu. Diógenes aí. Esse Diógenes é um cartoon, né, velho? O cara é... Vamos lá. Sim, a tela já está compartilhando para vocês aí? Sim. Então, eu tô compartilhando a minha tela mesmo. Estão vendo? Julisal, eu não esqueci de você não, viu? Eu fiquei sem tempo mesmo de Tranquilo. dar uma assistência melhor, mas Valeu, de boa. Vou fazer isso o quanto antes. Vamos lá, então. Então, pessoal, a aula passada a gente encerrou nessa parte de relações entre força cortante e momento fletor. Né? Ô, professor, para mim aqui está aparecendo a tela de Diógenes. É? Deixa eu dar um... Professor, a gente está vendo de olhos aqui, querendo imitar Raul Seixas.
Não, pô. Calma. Eu vou parar aí, eu vou compartilhar a área o meu monitor, né? Minha tela toda. Não só o PowerPoint. Agora eu tô ouvindo, Jorge, no rádio. Apareceu para vocês aí o compartilhamento? Não, Bruxo. Não é o slide, não. É a minha tela mesmo. Tá aparecendo a foto de Diógenes aí, professor. Isso. Eu vou colocar o PowerPoint. O slide apareceu e saiu. Pronto. Que aqui, quando eu colocar em tela cheia, ele... Pronto. Vamos lá. Eu falei que quando chegasse a mesa digitalizadora, a gente ia dar uma revisada em alguns assuntos importantes que servem de base para a gente fazer todo o processo de absorção de conteúdo até o final do semestre, né? A gente vai voltar um pouquinho a nivelar o pessoal. Para quem não relembrava, a gente vai voltar a ver alguns assuntos. E para quem lembrava, a gente vai reforçar esse assunto e fixar de uma forma mais efetiva aí para a gente. Então, para quem não lembra, a aula passada eu pedi para vocês fazerem só o cálculo de reação de apoio naquela viga, né? Biapoiada e com um pouco de balanço para o lado direito. Mas para quem não lembrava, nós temos 3 equações de equilíbrio. Essas equações de equilíbrio servem justamente, são relações que servem para a gente poder calcular quais são as forças que estão exercendo naquela estrutura no sentido horizontal ou no eixo X, tá bom? No sentido vertical ou no eixo Y, e também no sentido de rotacionar essa estrutura, que seria o cálculo de momento. Então, nós temos, no total, 3 equações de equilíbrio. Para quem não lembra, as equações de equilíbrio... Opa, deixa eu colocar em tela cheia aqui. Ô, Diógenes, só confere, por favor, se eu coloquei para gravar aí. Eu não quero voltar, não, porque senão vai ficar travando. Tá gravando, Bruxo. Tá gravando. Beleza. Pronto. Todo mundo tá vendo tela cheia aí, né? Estamos. Pronto. Então, as equações de equilíbrio nós temos 3 no total. Nós temos o somatório das forças no eixo X. Elas têm que ser iguais a zero. Por que iguais a zero? Para manter o corpo em equilíbrio, né? Não ter nenhum tipo de instabilidade. Então, por isso, então nós temos o somatório das forças no eixo X. E aqui, a gente, mais uma vez eu vou repetir, né? A gente que vai estipular o sinal positivo, se é para cima ou se é para a direita ou para a esquerda. Geralmente eu coloco da esquerda para a direita, né? O sinal positivo aqui. Segunda equação de equilíbrio nós temos é o somatório das forças em Y. Mas também tem que ser iguais a zero. Nós que vamos determinar também o sentido, né? Eu geralmente coloco para cima como sentido positivo. Então aqui é o somatório das forças no eixo Y. E por último, nós temos as equações a equação de equilíbrio no somatório dos momentos, somatório num momento qualquer, somatório no momento A. E aí você vai determinar o sentido também. Eu, geralmente, adoto sentido anti-horário como positivo. Por quê, professor? Porque é algo que eu já venho trabalhando há muito tempo, então já fica no automático para mim. Se eu escolher outro sentido, vai dar o mesmo resultado? Vai dar o mesmo resultado, porém, talvez o sinal diferente. Então, aqui vai ser o somatório das forças. Desculpe, somatório dos momentos, eles vão ser iguais. Deixa eu apagar aqui. Somatório dos momentos tem que ser iguais a zero. Iguais a zero. Beleza?
Então, são essas três equações de equilíbrio. Nós vamos utilizar sempre essas três equações para a gente determinar as reações de apoio em cada suporte que está sendo solicitado em relação às cargas a ele submetidas, tá bom? Então, são essas três. Somatório das forças no eixo X, somatório das forças no eixo Y e somatório dos momentos tem que ser iguais a zero. Para isso, depois dessas equações de equilíbrio, nós chegamos aos tipos de apoio, né? Nós temos aí o tipo de apoio 1, 2 ou 3. A gente fala assim, mas geralmente ele é conhecido como apoio de primeiro gênero. Isso aqui a gente já viu tudo em resistências materiais 1. Primeiro gênero ou apoio articulado móvel. Nesse caso, se eu aplicar qualquer uma das forças, tanto no sentido horizontal, no sentido vertical e no sentido de rotacionar essa estrutura que está apoiada aqui, o que é que acontece? Se eu colocar uma força no sentido horizontal, um HA, por exemplo, no ponto A, você movimenta essa estrutura, você vai tender sim a movimentar essa estrutura, que ela não está engastada, ela não está fixada ou chumbada aqui. Então, nesse caso, ela não restringe, ou seja, se ela não restringe, vou colocar melhor aqui, ó, ela permite movimentação horizontal. Beleza? Se eu colocar uma força de cima para baixo, né? Tem uma estrutura em cima, desculpa, de baixo para cima. Tem uma estrutura aqui em cima fazendo uma força, né? Aplicando um peso, seja ele próprio ou o peso da estrutura. E se eu tiver uma reação aqui, de baixo para cima, você vai tender a movimentar essa estrutura, né? Um VA aqui? Provavelmente não, né? Ela vai estar fixada, ela está aqui, ó, fixada no solo. Então, ela restringe movimento vertical. E se eu tentar aplicar uma força de rotacionada, tanto para um lado como para um outro, essa estrutura ela vai tender a se movimentar? Com certeza, ela vai tender a se movimentar. Esse apoio aqui é articulado. Bom? Então, ele vai permite rotação. Tá bom? Segundo tipo de apoio é o apoio conhecido como apoio de segundo gênero ou apoio articulado fixo. O nome próprio já sugere que ele é um pouco mais fixo do que o móvel, né? Então, se eu aplicar uma força na horizontal aqui nesse ponto A, ele vai tender a se movimentar? Não, perceba que ele já está grudado, ele está fixado na superfície de baixo. Então, ele não vai permitir, ele restringe movimentação horizontal. Se eu colocar de baixo para cima, ele também vai restringir essa movimentação, ele vai criar uma resistência a essa movimentação, então ele também vai restringe movimento vertical. E se eu aplicar um movimento tentando rotacionar essa estrutura, ele vai tender a se movimentar ainda. Então, ele vai permite rotação. Permite rotação. E o terceiro e último exemplo é o apoio conhecido como apoio de terceiro gênero. Ou bastante conhecido como engaste. Beleza?
Nesse caso, se você aplicar uma força na horizontal, que nesse caso aqui, dependendo do ângulo que você está olhando, vai ser horizontal ou vertical, né? Se você aplicar outra força nesse sentido e a outra força nesse sentido, ele vai restringir, ele restringe todas as movimentações. Portanto, fazendo um resumo, apoio de primeiro gênero. Ele vai ter apenas uma reação de apoio, que vai ser qual? A que restringiu movimentação vertical. Então, vai ter apenas VA. Segundo gênero, ele restringiu quantos? 2, né? Movimentação horizontal e vertical. Então, ele vai ter HA e VA. Terceiro gênero, ele vai restringir todas as movimentações. Portanto, ele vai ter reações de apoio tanto na horizontal, como na vertical, como no momento, que é a rotação dessa estrutura em cima do seu próprio eixo, né? Em cima do seu próprio eixo longitudinal, na verdade. Então, nós temos esses 3 tipos de apoio aí, para quem não recordava, para quem não lembrava de resistências materiais. Professor, volta só aquele outro slide lá um pouquinho, só para me tirar uma foto aqui. Tá. Isso aqui? Isso, valeu. Pode seguir. Já foi? Já. Então, beleza. E aqui a gente vai fazer uma dedução de fórmula justamente para a gente conseguir... Oi, pode falar. Eu estou anotando o terceiro aí, professor. Foi mal. Eu não vou entrar no mérito de estaticidade e grau de hiperestaticidade, que isso foi da matéria passada, né? Então a gente não vai ver muito bem isso aí, não. Mas esse resumo que eu estou trazendo para vocês é muito interessante, a gente vai utilizar até o final do semestre. Beleza? Toda e qualquer estrutura que você vai calcular, as reações, os diagramas, tudo mais, a gente precisa ter esse conceito bem claro para a gente. Então, beleza, vamos supor que nós temos uma viga aí biapoiada, né? Pode perceber que o ponto A nós temos um apoio de segundo gênero, e no ponto B nós temos apoio de primeiro gênero, né? Articulado móvel e articulado fixo. Beleza? Coloca aqui em cima. Articulado móvel e articulado fixo. E aí, como é que a gente faz para calcular as reações de apoio nessa viga, como um exemplo, né? Como dedução de fórmula? A gente sabe que momento, pessoal, ele é igual a força vezes distância, ou deslocamento. Beleza? Vamos guardar essa equação aqui para cima. Para a gente calcular as reações de apoio, a gente precisa aplicar as equações de equilíbrio. Quem são as equações de equilíbrio? Mais uma vez, somatório das forças no eixo X ou na horizontal tem que ser iguais a 0. Vamos estipular o sentido da esquerda para a direita como positivo. Somatório das forças em Y, sentido vertical, iguais a 0 também. Vamos estipular o sentido para cima como positivo. Vamos nos atentar a essas duas primeiro. Apoio de segundo gênero. Nós vamos ter uma reação no sentido vertical, lembra? Deixa eu voltar lá. Uma reação no sentido vertical e outra reação no sentido horizontal. Então, nós vamos ter aqui uma reação no sentido vertical, vai ser VA. Eu boto VA porque é vertical de A, beleza? Mas o pessoal coloca... Tem gente que coloca aqui AY, que é o ponto A no eixo Y. Vai de cada um. Podem trabalhar da forma que vocês acharem melhor. E horizontal aqui, HA. E perceba aqui o apoio B, esse apoio articulado móvel B, ele é de primeiro gênero, né? Então, nós vamos ter apenas uma reação de apoio nesse sentido aqui, vertical
B. Analisando nos apoios, nós vamos ter essas três reações, né? Só que a gente precisa fazer o somatório das forças no eixo X. O eixo X, para quem, né? Não, ainda tem essa dificuldade, o eixo X é o eixo horizontal, tá bom? Então, nós temos apenas essa reação de apoio no eixo horizontal. Portanto, nós já conseguimos determinar que HA vai ser igual a zero, porque só tem essa força. Então, se essa estrutura está em equilíbrio, é sinal que essa força já está anulada, né? Senão ela estaria exercendo alguma força movimentando, alguma magnitude de carga aí para movimentar, e não está tendo. Só existe ela, portanto, ela precisa estar em equilíbrio e ela necessariamente precisa ser zero. Somatório das forças em Y. Vamos analisar quem está de Y aqui nessa estrutura. Nós temos VA, que é vertical. Nós temos P, que é vertical, também uma carga sendo exercida aqui, uma carga pontual, tá bom? E nós temos VB, que é a carga vertical no apoio de B. Então, nós estipulamos para cima como positivo. Então, VA está para cima? Está. Então, é VA positivo. P está para baixo, sentido contrário do que nós estipulamos. Então, vai ser menos P. Mais ou menos VB. Mais VB, porque ele está no mesmo sentido que nós estipulamos. Mais VB. Igual a zero. Nesse caso, a gente já pode dar uma reduzida, dar uma melhorada aqui. VA mais VB vai ser igual a P. Beleza. Determinamos aqui. Pronto, nós fizemos as duas equações de equilíbrio, mas está faltando uma, professor. Vamos lá. Somatório, vou fazer mais embaixo. Somatório dos momentos em qualquer ponto. Nesse caso aqui, deixa eu apagar aqui também. Nesse caso aqui, nós que vamos determinar qual ponto que a gente quer analisar. Pode ser o ponto A, professor, pode ser o ponto B, independente, pode ser qualquer um dos pontos. Lembrando que, quando nós escolhermos o ponto específico, nós não vamos considerar ele no cálculo, tá bom? Então, vamos determinar aqui o ponto A, somatório dos momentos no ponto A. Vamos estipular o sentido anti-horário como sentido positivo. Portanto, sentido anti-horário como sentido positivo, sentido anti-horário como sentido positivo. Ok? Esse somatório dos momentos, eles precisam ser iguais a zero. Portanto, nós vamos ter que... Quem é momento, lembra que momento eu falei lá em cima? É F vezes D, a força, a carga aplicada numa determinada distância. Então, como o ponto de partida da gente é o ponto A, esse ponto A a gente não vai analisar, ok? Nosso ponto de referência. Então, qual é a próxima carga que está sendo aplicada na estrutura? P. P é positivo ou negativo? De acordo com o sentido estipulado por nós, ele vai de encontro à setinha que nós determinamos. Então, ele vai ser menos P vezes, porque vezes a equação de momento, vezes a distância. Que é a distância do ponto A até o ponto P, nós temos Azinho. Beleza? Qual é a outra carga que está sendo aplicada? VB. Positivo ou negativo? Positiva. Está no mesmo sentido que foi determinado aqui por nós. Então, positivo. VB. O professor? Oi, pode falar. Eu não entendi se esse Azinho aí, professor. Dá para o senhor repetir? Esse Azinho? Esse Azinho é a distância do ponto de referência até a carga onde foi aplicada. Ó, deixa eu apagar aqui. O nosso ponto de referência não foi esse ponto aqui, o ponto A? Sim. Opa. Sim. Nosso ponto de referência foi o ponto A, né? Fixamos aqui. Então, qual é a carga que está sendo aplicada? Qual a reação que está sendo aplicada aqui na estrutura? Esse VA não vai entrar porque é no ponto A que nós estipulamos. A próxima é P. Esse P está aqui distância do ponto de referência da gente, a uma distância Azinho. Tá vendo? Ah, sim. Entendi. Beleza? Então, é a força que está sendo aplicada em relação à distância do nosso ponto de referência. O ponto de referência da gente foi o ponto de referência não foi o A? Então, essa carga Sim. P na estrutura está a uma distância de Azinho do ponto de referência. Beleza? Entendi. Valeu. Pronto, Beleza. fechou. Aqui é o sentido que nós estipulamos, né? Positivo.
Então, vai ser força vezes a distância, né? A força é menos P, porque está de encontro, tá no sentido contrário do que nós estipulamos. E a distância dessa força ao nosso ponto de referência é uma distância Azinho aqui, ó. Beleza? Massa. Qual é a outra força que está sendo aplicada? VB. VB, ela é positiva ou negativa, como eu falei? Ela é positiva porque está no mesmo sentido que nós estipulamos aqui, ó. Então, VB está a que distância do ponto de referência da gente? Ô, André, Pode falar. veja bem. Distância B. Ô, André, Opa. o menos P está negativo porque ele está de cima para baixo, né? Tá? É a Exatamente. carga, né? Como? Isso. O menos P aí, vezes A, ele está de cima para baixo, a carga tá negativa, né? Ele está menos P aqui. Ele tá Mas foi empurrando. porque isso é porque eu coloquei assim, ó, eu coloquei sentido anti-horário como positivo. Foi por causa disso. Se eu colocar Não, mas sentido... tá aqui, ó, mas está menos P aqui. Quando você colocou, ó, a somatória de HA igual a zero, onde é menos P mais VB. Tá vendo Sim, aqui? aqui. Tá vendo aí? Aqui. Filmou, né? É porque aqui ficou menos P também, porque eu coloquei sentido positivo de baixo para cima. Só que a carga está de cima para baixo. Para cima para baixo, né? E, ó, Isso. aqui foi o que eu estipulei. É. Beleza? Aí, Beleza. você quem vai escolher se você quer colocar positivo para cima ou positivo para baixo. Mas no final o valor vai dar o mesmo, entendeu, Elias? Beleza, tô O valor ligado. precisa dar o mesmo. Tô Então, ligado. pode seguir o enterro, né? Segue inteiro. Vamos lá. Então, nós temos aqui VB. Joaci que falou a distância B, foi, Joaci? A distância é AB, não? Distância B, né? Do ponto Mas B a na- distância, Joaci, é do ponto de referência da gente. Ó. Daqui até cá, ó. Tá vendo? Então, quem foi que falou AB? Então, a B, né? A B. Lucas. Lucas. Beleza, Lucas. Exatamente. AB. Ou a gente pode colocar aqui também uma outra nomenclatura. Já como é da edução, a gente pode colocar um L de distância. Então, vezes L. Beleza? Isso aqui tem que ser igual a zero. E aqui agora a gente só vai isolar a reação de apoio. Nesse caso aqui, ó, perceba que nós colocamos como referência o ponto A, então automaticamente nós vamos descobrir qual é a reação de apoio no ponto B. Vai ser sempre assim. Então, VB vai ser igual a menos P vezes A sobre L. Deixa eu colocar aqui. Ô, André, boa noite. Oi. Ellen Nilson. Opa, fala, Leandro. Menos P sobre A, ou menos P vezes A, não, perdão, pessoal. P vezes A, viu? Pode falar. É partindo desses cálculos que a gente consegue calcular a ferragem necessária para fazer uma viga em balança, por exemplo? A ferragem necessária, não, viu? Não, né? A ferragem necessária já entra em teoria das estruturas, ou cálculo estrutural. Aí você vai calcular área de aço, espaçamento dos estribos. Ok. Mas aí, na verdade, esse cálculo aí é porque a gente está dando agora também... A gente está em estruturas isostáticas, que é basicamente o início igual a RESMAT 1 e 2, né? Uhum. Isso serve para dar embasamento para a gente chegar nesses cálculos, né? Sim, totalmente. Você não vai conseguir fazer, exatamente, é a base. Você não vai conseguir fazer um bom cálculo estrutural se você não souber esse básico aqui. Tá, beleza. Beleza? Professor, boa noite. Pode falar. Boa noite, galera. Eu queria que o senhor voltasse às 3 telas anteriores. A internet aqui ficou fraca, aí tá. travou. Só queria só
Não vai tomar tempo Vou nenhum. voltar mais uma aqui. Essa aqui. Pronto, a próxima. Pronto, a próxima. Aqui a gente está desenvolvendo ainda. Tá bem. Massa. Então, somatório dos momentos no ponto A, nós temos essa fórmula aqui para determinar esse valor, né? Essa reação de apoio no ponto. E a gente vai fazer o mesmo sentido aqui. Percebam que eu vou fazer agora o somatório dos momentos no ponto B. Deixa eu apagar aqui. Vou estipular ainda o sentido anti-horário como positivo. Tá bom? Tem que ser igual a zero, portanto, nós vamos ter aqui, ó, o ponto B meu é o ponto referência, portanto, eu não incluo ele nos meus cálculos. Vou riscar aqui ele não vai entrar. Então, qual é a próxima carga que está sendo aplicada aí na estrutura? Qual é a carga, pessoal, que está sendo aplicada na estrutura aí? P. P, exatamente. P. Só que essa carga P, eu vou deixar ela como um sinal positivo ou negativo, ela está de acordo com o sentido que eu estipulei ou não? Positivo. 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 Perfeito. Então, P, isso é o momento, né? Então, é P vezes a distância. Essa distância é quanto? A distância aí de P, acho que é L também, né? É Ó, a B, distância de P em relação ao ponto de referência agora da gente, ó. Então é B, no B, caso. né? B. Beleza. Bzinho. Qual é a próxima carga que está sendo aplicada aí na estrutura? É, ó, vertical em ar, tá vendo? Positiva ou negativa? Negativa, porque ela está indo de encontro ao sentido que eu estipulei. Então, nós temos menos VA vezes a distância. Qual a distância dessa reação de apoio do ponto de referência B que nós temos aí? Aí vai ser L. A distância toda, né? Daqui até aqui. Isso aqui vai ter que ser igual a zero. Portanto, nós temos que VA vai ser igual a P vezes L. Opa, P vezes L, não, perdão. P vezes B sobre L. Então, para descobrir a reação de apoio nesse tipo de situação... Parece que tem alguém querendo entrar aí, professor. Será? Eu acho que é o celular de alguém vibrando, viu? Eu acho que é o celular de alguém vibrando. Professor? Opa. Assim, essa estrutura é isostática, no caso, né? Boa pergunta. Vamos ver se ela é isostática ou hiperestática? A gente tem que ver o grau de hiperestaticidade dela. Vamos lá ver. Para quem não lembra, o grau de estaticidade a gente calcula G vai ser igual a X menos E. G vai ser o grau de hiperestaticidade. O X vai ser o número de incógnitas, ou seja, o número de reações que nós aplicamos. E E é o número de equações de equilíbrio. Vamos lá ver. Esse apoio do tipo A, ele é apoio do tipo de segundo gênero, né? Ou apoio articulado fixo. Então, nós temos quantas incógnitas aí? 1, 2 incógnitas. Aí nós temos HA e VA. O ponto B, o apoio do tipo B, ele é um apoio articulado móvel, ou de primeiro gênero. Então, ele vai ter apenas uma incógnita, que seria o HB aqui. Beleza? Então, nós temos X aqui como duas incógnitas, né? Duas reações. Com mais uma reação, nós temos 3. Menos a equação de equilíbrio. Nós temos quantas equações de equilíbrio? 3 também. Nesse caso, nós temos aqui igual a zero. G igual a zero significa que essa estrutura é isostática. Então, a partir dessa análise, a gente consegue determinar se ela é hipostática,
hiperestática ou isostática. Isso foi até questão de um concurso. Acho que foi da Embasa, se não me engano, para engenheiro civil. Ele só perguntava qual o tipo de estrutura, da estaticidade da estrutura. Você fazia só essa análise e já determinava. No caso, G igual a 0, ela é? Isostática. Ou seja, não existe variação, né? O grau de estaticidade dela deu 0, então ela é isostática. Ela está em equilíbrio, vamos dizer assim. Ô, professor, só me tira uma dúvida. Por ela ser isostática, o V de A é igual ao V de B? É por causa disso? Não. O V de A e o V de B são reações de apoio. Então, a depender onde a carga está sendo aplicada, as reações de apoio vão ser totalmente diferentes, né? Porque a distância vai influenciar na reação de apoio. Se você tem uma carga mais próxima de B, obviamente, B está recebendo mais carga do que A. Então, isso já tem uma variação. Percebeu? Então, no caso, tem que fazer o cálculo dos 2 pontos, né? Exatamente. Você acha um, só que quando você acha um, você pode aplicar e substituir aqui, ó, na equação de equilíbrio anterior. Você faz a substituição e acha o outro. Porque você tem que lembrar que as reações nas verticais ela tem que ser iguais a 0, né? Então, se você achou um aqui, ou se você tem P, a outra é só a diferença. Ô, professor. Pode falar. Eu não entendi porque o senhor colocou o momento anti-horário positivo, quer dizer, esse P no momento B, ele se torna positivo. Sim. Porque a força do P está para baixo. Sim, o que é que tem? O senhor botou a direção para o sentido anti-horário. Beleza. Entendi. Agora o que acontece, Thiago? Não, eu quero entender, professor, eu quero entender. Não, então, vamos lá. No momento A, ele está negativo, eu entendo. O senhor, quando colocou o momento em A, o senhor quer dizer que se ele gira contrário, o sentido horário, ele é negativo, né? E se ele girasse no anti-horário, seria positivo. Aí, cá, no momento B, o senhor coloca